Bom, é porque isso que você está falando... É porque eu tô chegando no raciocínio. Jogo, eles dominaram tudo. Não, eu tô chegando no raciocínio que é o seguinte. O Trump quer dividir Ele dá sinais que ele quer dividir o mundo em 3 partes ou com 3 grupos. Se ele fizer isso, ele tá dando vários indícios que a parte que ele quer e o que ele repete toda hora, a gente tem um oceano, é tudo pro lado de cada oceano. E vai falar, Rússia, fica com a Europa, fica com a Ucrânia, fica com o que você quiser aí. Como é que a gente fica ouvindo isso aí? A gente fica assim, porra, o cara tá falando de nós no meu nome. Isso. Óbvio que os caras estão loucos, né? E estão morrendo de medo. Eles cometem um monte de erros, os europeus cometem porque eles estão pacatos e passivos. Mas também tem um porquê que eles estão assim. Mas vamos chegar lá. Mas o ponto é que na Primeira Guerra, quem parte para esse domínio desse território? A Alemanha. E aí o que os ingleses fazem? Formam uma aliança marítima anglo-americana. Ingleses com os americanos para cercar e impedir que isso aconteça. Só que só de fora não vai tão bem. Aí eles chamam a Rússia. E a Rússia entra do lado dos ingleses. E aí eles vencem a Alemanha. Aí vem a Segunda Guerra, a segunda tentativa. E aí o Hitler dá um sinal que parece que ele leu Mackinder. Porque ele vai lá e faz um acordo com os soviéticos. E aí você fala, lembra que não podiam se unir. E aí ele começa a expandir. Esses dois, especificamente. Isso, começa a expandir. Aí a aliança novamente marítima anglo-americana vira e fala, bom, a gente precisa entrar e precisa evitar que uma potência hegemônica conquiste esse território todo. O que eles fazem? Chamam a União Soviética para o lado deles e confrontam a Alemanha. E ganham de novo. Segundo confronto que a aliança marítima anglo-americana vence a potência continental em ascensão, no caso a Alemanha. Aí a terceira versão dessa história, desse mesmo repetição, é a União Soviética. E aí qual que é a estratégia? Agora a gente pega a Europa e cria um cinturão de contenção para evitar que os soviéticos tenham acesso à saída ao mar. E nesse ponto, o Mackinder já está escrevendo de novo, e ele vira e fala assim, tem 2 lugares, 2 cidades muito estratégicas que o Ocidente não pode perder para a União Soviética. Copenhague e Istambul. Interessante. Por quê? Por quê? A Dinamarca está colocada na saída dos Bálticos, do Mar dos Bálticos. Então, é onde a Rússia Bota tem um mapa para nós ali. Se tiver um mapa com menos só as fronteiras do país, mas então, aí a saída do mar vai ter que passar pelos estreitos da Dinamarca. Isso, melhor. Olha lá. Olha ali a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Olha ali São Petersburgo, ali em cima. Tô vendo. Do lado de Helsinki. Então, você sai navegando ali de São Petersburgo, mas se você controla Estônia, Lituânia, você controla tudo ali, Polônia, todo mundo, até metade da Alemanha, você vai ter que passar pelos estreitos da onde? Da Dinamarca. Então é um ponto de estrangulação. Se você fechar ali, você consegue evitar que a potência russa, soviética, saia para fora. E a outra, desce um pouco o mapa aí, pra gente ir pro Mar Negro. Olha lá. Qual que é a saída? Dardanelos, os estreitos ali da Turquia, que fecham o Mar Negro. Então, a Rússia está presa dentro do Mar Negro, controlando a Ucrânia, controlando Crimeia. E para ela sair, ela tem que passar pela Turquia. Países que desde o começo estão na OTAN. Dinamarca e Turquia. Turquia não está na União Europeia. Dinamarca não está na União Europeia, mas está na OTAN. Estão na OTAN, porque era estratégia. Agora vamos para a Ásia. Vai lá para a Ásia para eu mostrar uma outra coisa. Vamos para outro lado. Aí. Ó, não, volta, vai, não, vai. É. Aí, vai mais perto do... Aí. Ó, a União Soviética ali, né, Vladivostok, aquela região da Sibéria. Olha que interessante. Você pega o Japão... Um pouquinho menos de zoom. Isso. Sobe mais um pouco o mapa. Aí. Não, contrário. Aí. Desce. Pra baixo. Aí. Ó, se você fizer uma linha do Japão, passando por Taiwan, descendo na Filipinas e virando ali na Indonésia, você faz uma linha de contenção.
É dali, dessa estratégia de contenção da Guerra Fria, que surge a primeira cadeia de ilhas, que é o bloqueio à China de hoje. Mas ele não foi criado para ser um bloqueio à China, ele foi criado para ser um bloqueio à União Soviética. E aí a Coreia do Sul segurando a Coreia do Norte, tropas americanas na Coreia do Sul. Tudo é feito para você criar um cinturão para evitar que a União Soviética conseguisse continuar expandindo. Algumas cerejas do bolo. Você vai lá e se aproxima da China e tenta separar para diminuir mais ainda o espaço. Tudo isso é feito com essa lógica. Evitar que a potência continental domine a melhor terra, a maior terra do mundo, para que ela crie uma marinha e desafie a potência marítima. Se você simplesmente, voltando agora para os tempos de hoje, se você abandonar tudo isso e entregar isso para a Rússia e para a China e falar eu estou protegido pelos oceanos, você não entendeu a teoria. E não é qualquer teoria. É a teoria igual ao Vladivostok. É só por ali que você chega. Esta quantidade de terra é muito mais rica e poderosa. Explorável. Isso do que o continente americano só. Aí as pessoas vão falar, não tem mais isso, ninguém mais briga por terra. Oi? Todas as guerras são brigas por terra. A Ucrânia é uma briga por terra. O conflito no Oriente Médio é uma briga por terra. Que papo é esse? Terra não é importante. É claro que é importante. Não é a única coisa que é importante, mas o ser humano vive na terra. Ele não vive dentro da água e ele não vive no espaço. Ele vive em terra. Terra é onde tem a fábrica, onde você constrói a fábrica, onde você planta comida, onde você extrai o minério, onde você constrói a usina energética. Você dorme. Onde é tudo, meu. Só que as pessoas ficam falando umas coisas sem se dar atenção do que elas estão dizendo. Então, a Terra é sim importante. Então, dominar a Eurásia faz com que você seja uma potência gigantesca. Se o Trump acha que ele dividiu o mundo com os três e vai dar a Eurásia para a China e para a Rússia, e a Rússia vai capturar metade da Europa, cooptar a outra metade, quebrar a Europa inteira, ele está cometendo um grande erro estratégico. E assim, as pessoas que não entendem disso, não estudaram, não conhecem, não são profissionais do assunto, têm opiniões. Elas podem ter a opinião que elas quiserem, podem discordar quanto quiserem. Mas essa opinião tem que estar baseada em fatos, em história, em acontecimentos, em estrategistas militares, em pessoas que só vivem respirando isso. E é meio unânime, não existe uma outra leitura dessa história, entendeu? Putz, vamos dizer que as coisas aconteçam do pior jeito e o Trump tenha sucesso em deixar a Rússia mais à vontade, ainda que não intencionalmente. 4 anos dá tempo de fazer um estrago grandão? Dá, porque toda a premissa do Trump e o que ele falou isso repetidamente para o Zelensky, todos esses acordos que foram assinados e não foram cumpridos pela Rússia, não foram comigo. Aí o Zelensky retrucou, e as pessoas não gostaram que ele retrucou. Ele retrucou e virou e falou assim, mas você estava no seu primeiro mandato aqui e a Rússia não estava cumprindo com os acordos anteriores. Claro que o Trump pode dizer, mas não fui eu que assinei o acordo. Mas ele era o presidente enquanto o Putin não cumpriu um acordo que tinha assinado. Mas tudo bem, vamos dizer que não foi ele que assinou o acordo. Todos esses ditadores, eles não têm o problema, eles pensam no que a gente chama de longue durée, na longa duração, porque eles não têm a troca de poder. Eles podem desenhar estratégias de longo prazo. Então, ele pode assinar um acordo com o Trump e falar assim, tá bom, daqui a 10 anos eu vou cumprir esse acordo de 4 anos e vai ficar feliz e eu vou criar mais divisão na sociedade americana, porque aí daqui 4 anos eu ataco e aí o Trump vai dizer, ou a oposição vai dizer, viu, quando a gente estava lá não atacou, e vai criar mais divisão na sociedade, porque esse é o objetivo dele. Qual é a grande estratégia do Putin? Acabar com a unificação europeia. Ele quer fragmentar, separar a Europa dos Estados Unidos, separar a Ucrânia dos Estados Unidos, separar a Ucrânia da Europa, separar a Europa de si. Porque quanto mais você tiver que abalar cada um deles isoladamente, é muito mais fácil. É muito mais fácil ele intervir politicamente, de formas de informação na França, do que ele ter que lidar com um bloco inteiro. Entendeu? Então, o que ele quer é isso.
E para ele, se ele criar uma situação agora e ele fizer um acordo com o Trump, pode ser que ele cumpra o acordo. E eu acho que ele cumpriria o acordo durante 4 anos. Ali no começo. Mas o ponto não é esse. Ele não tá jogando com a mesma janela de tempo. Ele joga um jogo diferente. É difícil, né? Porque assim, tá todo mundo jogando um jogo e ele tá jogando o jogo particular dele, que é mais ou menos... Ele é parecido com o jogo que tá todo mundo jogando. Usa o mesmo tabuleiro. Isso. Mas tem umas regras mais permissivas, né?